Muito bem, estamos começando mais uma reunião, mais uma transmissão rumo ao novo homem. É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Nós estamos buscando não só falar em teoria, mas realmente entender ter mais entendimento sobre o que é o novo homem, como nós podemos nos envolver, e nós queremos realmente que esta reunião, que esses momentos sirvam para ajudar todos nós ter uma visão melhor e ter também uma direção melhor sobre como nós podemos cooperar com Deus e cooperar para o cumprimento desta visão. Um dos nossos desejos, tem vários aspectos, né, do novo homem, daquilo que nós, como o TJC2, estamos fazendo, que nós recebemos direção de Deus para fazer, e uma delas que a gente ainda não fez muito, mas hoje nós queremos dar um passo, no sentido de nos unir com outros ministérios que estão, talvez com alguma diferença, alguma ênfase, alguma coisa um pouco diferente, mas tem outros ministérios que estão trabalhando no mesmo sentido, que estão buscando também o novo homem, buscando também essa cooperação, essa sinergia que Deus está preparando para os nossos dias. Então, hoje nós temos o grande privilégio, grande honra de ter conosco Kobe Ferguson, que é do Ministério Maoz Israel. Ele vai explicar, que para quem não conhece, ele vai compartilhar um pouco sobre o que é esse ministério e o que eles têm feito, mas é um grande privilégio ter esse irmão conosco, e ele vai falar um pouco sobre o que Deus tem feito, o que eles estão fazendo. Ele mora em Israel, ele vai falar um pouco mais, mas ele mora em Israel, mas ultimamente ele tem passado bastante tempo no Brasil. Ele vai falar por que ele tem vindo bastante para o Brasil. So shalom, shalom, everybody. Shalom, shalom todos. Glad to be here. Wonderful to join you tonight. É muito bom estar aqui com todos vocês. There's a lot of different things you could be doing right now. Sei que vocês poderiam estar fazendo muitas outras coisas agora. To just let you know, I appreciate you being on here. Então, eu realmente aprecio muito a presença de vocês aqui. And I believe the Lord has something special intended for us tonight. Creio que o Senhor tem algo muito especial preparado para nós hoje. I want to share some of just my personal experience Quero compartilhar parte da minha experiência pessoal, of what I went through as an Israeli, do que eu passei como israelense, as an Israeli believer, como um israelense crente no Senhor Jesus, as a husband, como marido and as a father of e 5 pai, pai de 5 crianças in the land of Israel. na terra de Israel. And what it was like for us to go through the events of October 7th, Como foi para nós passarmos pelos eventos de outubro 7 and the war which came afterwards, e a guerra que veio depois, and just let you understand what we experienced, what it's like to be involved in ministry during wartime, para que você entenda como é essa experiência, o que é estar em ministério em tempos de guerra. It's just our personal experience out of millions of witnesses and experiences in Israel. E essa é a nossa experiência pessoal, com muitas e muitas milhares de testemunhas entre nosso povo em Israel. But I think it'll be a very good picture, like how do you guys call it, a fotocino, a little snapshot of what it's like for many Israelis. Eu acho que vai ser como para vocês uma pequena foto do que é para muitos israelenses. And also, I want to share just from my heart what I feel God is saying to the church in Brazil. Quero compartilhar também o que eu creio que o Senhor está falando à igreja dele no Brasil. And specifically regarding Israel. E especificamente em relação a Israel. Very simple. Algo muito simples. But sometimes the most challenging and most powerful things in life are Essas vezes
Uma das as coisas mais poderosas na vida são we just have to do it. a gente simplesmente tem que fazer. So I'll share some very difficult things too, just Então, vou compartilhar também algumas coisas bem difíceis, not things that are not really for children, não coisas que compartilharíamos com crianças, but I'll try to keep it not so graphic, tentarei não ser tão gráfico, tão assim ilustrativo, but it is part of what we've gone through recently. mas é parte do que nós temos passado recentemente. Before I go into this, Antes de entrar nisso, I want to share a little bit about who we are. I want you to get to know us tonight. That's very informal. We're very real people. We're not some professional ministers that you can't relate to. I think quero que vocês conheçam quem nós somos, e nós não somos assim ministros profissionais que você não consegue ter um relacionamento, pessoas que estão lá longe que você não conhece, não consegue conhecer. and we have emotions and feelings and go through trauma just like everyone else. Também temos emoções e sentimentos, passamos por traumas como qualquer outra pessoa. But we also have experienced the power and the presence of God in the midst of hell. Mas também temos experimentado da presença, do poder de Deus em meio a algo infernal. So I don't know what you're going through in your life, Então, eu não sei pelo que você tem passado em sua vida, but as I share some of the difficult things tonight, mas ao compartilhar algumas das coisas difíceis nessa noite, and eventually you'll hear how the Lord has brought deliverance and power, and he has shown himself strong in Israel. vocês verão ainda como Deus tem demonstrado o seu poder, manifestado a sua presença, se mostrado forte em Israel. So I want you to be able to take something from this for yourself personally tonight. E eu quero que você consiga receber algo disso, tirar disso algo pessoal para a sua vida. And I wish there was a different way, Eu gostaria que houvesse um outro caminho, but the Lord lets us go through difficult valleys, dark seasons. mas o Senhor permite que nós passemos por vales tenebrosos e estações e de trevas. The Lord will let us suffer, O Senhor permitirá que nós venhamos a sofrer, but it's to bring us to a redemptive part of a story for us. mas é para nos levar a uma parte redentiva da história para nós, So he can reveal his power para que Ele possa revelar o seu poder to us in Israel, para nós em Israel to the nations of the earth, e para as nações da terra, to show that he alone is truly God of Israel and the nations. para mostrar que somente Ele é o verdadeiro Deus de Israel e o Deus das nações. So a little bit about us before we get going. Então, antes de continuarmos, vamos falar um pouquinho a nosso respeito. So I know some people say, I know I sound American. Eu sei que muitas pessoas dizem que eu sou como um americano. I know some other people here might hear this a lot, right, Pastor Christopher? I've spent most of my life in Israel. Eu passei a maior parte da minha vida em Israel. So you might hear an American accent. Então, você talvez esteja ouvindo um sotaque americano. My parents were from the U.S. Meus pais eram americanos. I've spent most of my life in Israel. Passei a maior parte da minha vida em Israel. My ministry is in Israel, based in Jerusalem. O ministério está em Israel, com base em Jerusalém. My wife was born and raised in Israel. Minha esposa foi nascida e criada em Israel. And like I mentioned, all 5 of my children born and raised their entire life in Israel. E como eu disse, todos os meus 5 filhos também nascidos e criados em Israel. So a few years ago, Então, alguns anos atrás, I was given the great honor to take the ministry of my mother and father-in-law, take the torch and move it forward. a grande honra recebi a grande honra de receber dos meus pais o ministério e a tocha para avançar com ele. So my mother-in-law, named Shira, Perdão, minha mãe
minha sogra e meu sogro, perdão, e a minha sogra Shira. So my wife's mother is originally from the US. A mãe da minha esposa, originalmente dos Estados Unidos da América. Her parents founded a ministry called Christ for the Nations. Seus pais fundaram um ministério chamado Cristo para as Nações. Some of you may have heard of Christ for the Nations. Alguns de vocês já ouviram falar, sim? There's a lot of Brazilians there, Tem muito brasileiro que vai para lá. and they've gone to receive discipleship and bring that to the nations. Foram receber ali um discipulado e o levaram para as nações. And so in 1948, Então, em 1948, Gordon Lindsay, who founded Christ for the Nations, Gordon Lindsay, que fundou Cristo para as Nações, he was listening on the radio, ouvia pelo rádio and he heard the declaration of the state of Israel. a declaração do Estado de Israel. And he told his wife, "Come in here. E ele disse assim: mulher, vem ouvir. Do you hear this?" Você ouve isso? And she said, "What does it mean?" E ela disse: mas o que significa? He said, "We're getting closer to the end of the age. Ele disse: estamos cada vez mais próximos da consumação da era. We're closer to the end of the return." Estamos mais próximos do fim e do retorno de Yeshua. Yeshua's Jesus, as you know. Yeshua, Jesus, como vocês sabem. And he's immediately formed a ministry E imediatamente ele formou esse ministério to evangelize and reach people with the gospel. para evangelizar e alcançar as pessoas com o evangelho. And eventually he called this ministry Christ for the Nations. No fim, ele acabou chamando o ministério de Cristo para as nações. And even in the early 50s, E até mesmo nos anos 50, he would take pastors and leaders to visit the Holy Land. ele levava pastores e líderes para visitar a Terra Santa. And do tours when nobody else was doing this. Os levava a fazer turismo quando ninguém nem sabia fazer isso ainda. And my mother-in-law's first time in Israel was in the 1950s. A primeira vez que a minha sogra foi à Terra Santa foi lá pela década de 1950. Now, her mother has a Jewish background. A sua mãe tinha uma base judaica. In 1967, my mother-in-law immigrated to Israel as an Israeli citizen. Uma herança judia, e em 1960 the mother-in-law came in the 1960s. My mother-in-law, Shira. A minha sogra veio em 1960. So that was more than 50 years ago. Mais de 50 anos atrás. And we just 67. celebrated, 67, sorry, perdão. we just celebrated 77 years of the modern state of Israel. A few Acabamos days. de celebrar os 77 anos do Estado moderno de Israel alguns dias atrás. Well, it's not a modern nation that's been around very long. Não é uma cidade, um estado, uma nação moderna tão antiga assim. But of course, as you all know, it has ancient roots, thousands and thousands of years old. Mas como vocês sabem, a sua raiz é da antiguidade, milhares de anos. So it's a very interesting thing having this modern kind of young nation that is ancient at the same time. É muito interessante ter essa nação que ela é moderna, ela é jovem, ao mesmo tempo ela é da antiguidade. And one of the things that my mother-in-law realized E uma das coisas que a minha sogra percebeu is that they needed more believers in the land of Israel. é que precisavam ter mais crentes em Yeshua na terra de Israel. There was only one other pastor that she knew who was a Jewish believer that lived in Israel. Havia somente um outro pastor que ela conhecesse que estava em Israel, que era um um crente em Yeshua em Israel. And she worked as a journalist at the time and a writer. E na época ela era escritora, ela trabalhava como jornalista. And many of the people they began to reach together were soldiers. E muitas das pessoas que juntos eles conseguiam ganhar eram soldados. And her father, who was still alive, E o seu pai, que ainda era vivo, he said, "The Lord has truly called you because we need to raise up Jews and Israelis who will reach other Israelis in Israel."
Ele disse: realmente o Senhor te chamou porque nós precisamos de outros israelenses que venham a encontrar ou alcançar para Yeshua outros israelenses. Now, Gordon Lindsay passed away in the early 70s, No início dos anos 1970, Gordon Lindsay faleceu and Christ the Nations began to grow under the leadership of the widow, Frida Lindsay. e Cristo para as Nações começou a crescer sob a liderança da sua viúva, Frida Lindsay. And began to spread all over the world and began to teach the nations about God's heart for Israel. E começou também a espalhar por todas as nações, ensinando o coração de Deus por Israel. So it felt like a natural progression that one of the founders' children was to pioneer a work in Israel. Foi uma progressão natural que um dos filhos dos fundadores levassem esse ministério para Israel. And my father-in-law at that time was an actor, very successful in Hollywood. E o meu sogro, naquela época, era um ator de sucesso em Hollywood. And he felt the Lord calling him back to his ancestral homeland of Israel. E ele sentiu o Senhor o chamando de volta para a sua terra ancestral de Israel. And so Ari is his name. Seu nome é Ari. Ari comes from the word Ariel, which is the lion of God. Ari vem da palavra Ariel, o leão de Deus. Ari felt a call to go back to Israel, and he did. And he met my mother-in-law, and they got married and founded Ma'oz Israel. Ele sentiu o chamado para voltar para Israel, voltou, encontrou sua esposa, minha mãe, e fundaram o Ministério Maoz Israel. Now, you have to realize, back in those days, Vocês precisam perceber que naquele tempo it took 2 years to get a telephone. levava 2 anos para se conseguir ter um telefone. Israel was it was a slow development of a Israel country. teve no início um desenvolvimento bastante lento, But they had a true download from the Lord. mas eles receberam um download verdadeiro do Senhor. They began to see in the scriptures Começaram a ver nas escrituras that as Israel is restored back to their land physically, que conforme Israel era restaurado fisicamente em sua terra, that they must also be restored spiritually. que também precisavam ser restaurados espiritualmente. And what do I mean is to receive salvation. E o que eu quero dizer com isso é o receber da salvação. And we know there's only way by which man must be saved. E sabemos que somente há uma maneira do homem ser salvo. Actually, his name means salvation. E seu nome significa salvação. Yeshua. Yeshua. So they said, Lord, what can we do? Então eles disseram, Senhor, o que podemos fazer? And the Lord began to show them very practical things. E o Senhor lhes começou a mostrar coisas bastante práticas. One, they said, there were no believers in the land. Primeiro, não havia crentes na terra. They said they could count them maybe on 2 hands, probably more like 1 hand. Dizem que conseguiam contar em 2, mas provavelmente só uma mão, o número de crentes. Very few believers in those days. Muito, muito poucos crentes mesmo. So they said we can reach people and see people come to the Lord and get saved. Então disseram, bem, nós podemos alcançar as pessoas para que elas venham a ser salvas. And we can also reach Jewish leaders in the nations, believers. Também podemos alcançar os líderes crentes judeus das nações. And try and convince many of them to move to Israel, to their ancient homeland. E tentar convencê-los de se mudar para Israel, voltar para sua terra natal. That's what they did in those first years. They helped hundreds of people come back to their ancient homeland. E foi o que eles fizeram naqueles primeiros anos. Ajudaram a muitos e muitos judeus das nações a voltarem à sua terra natal, à sua terra de herança. And we began to see that
the only Israelis who seemed to be strong in their faith and wise and mature E começamos a perceber que os únicos judeus que eram crentes, que eram fortes, resilientes na sua fé, there were ones who could read another language and understand books and literature in other languages about the faith. havia uns que conseguiam ler outros livros em outros idiomas e entender a respeito da fé. So therefore we started Ma'oz Publishing. We began to publish and translate books from all kinds of famous Christian authors all over the world so that Então começamos como é que fala, a editora Maoz para começar a traduzir e trazer mais materiais. and so we began to create a huge library of books in Hebrew. Criamos uma imensa biblioteca de livros traduzidos para o hebraico. Just like many of you, you're more familiar with Portuguese and maybe you speak a little English, but you want to absorb the truths in Portuguese. Como muitos de vocês que entendem bem o português, alguns falam um pouco de inglês, mas nós queremos aprender no nosso idioma natal, então nós normalmente buscamos livros em português. The same with Israelis. Most of them might speak a little bit of English, but they must learn about the Word of God in Hebrew. O mesmo com os israelenses, muitos falam um pouquinho de inglês, mas a maioria precisa aprender a palavra de Deus no seu idioma, o hebraico. I understand what I'm saying seems like very elementary right now. Okay? Eu sei que eu estou falando de coisas bem elementares, But you need to understand it didn't exist at the time. mas vocês precisam entender que na época não existia nada disso. So we've published hundreds of books now in Hebrew. E agora nós publicamos centenas de livros em hebraico. Then they realized as Christians would come and sing and lead in worship in English, Então perceberam que conforme vinham os que falavam inglês, eles cantavam e lideravam a adoração em inglês. Israelis said, "Oh, I wish we had some worship music in Hebrew." Israelenses começavam a sonhar, puxa, eu gostaria que nós tivéssemos nossas canções de adoração em hebraico também. We began to hire worship leaders and songwriters to write Israelis to write worship music. There were no songs to worship Yeshua in Não those. tínhamos canções para adorar a Yeshua em hebraico naqueles dias. E começamos a contratar cantores e adoradores e pessoas que escreviam canções para escrevê-las em hebraico, para que pudéssemos adorar em hebraico. So all these things I'm describing, and I can go on, but this was the pioneering work of what Ma'oz Israel has done. Eu poderia falar muitas outras coisas que nós fizemos, mas esse foi o trabalho pioneiro do Maoz Israel. We realized we needed to help people that had humanitarian needs. Percebemos que precisávamos ajudar algumas pessoas que tinham necessidades humanitárias. We needed to plant congregations in Hebrew. Precisávamos plantar mais congregações em que se falava hebraico. We started the first Hebrew-speaking congregation in Tel Aviv. Começamos a primeira congregação de fala hebraica em Tel Aviv. And so as the first Messianic congregation first Messianic organization in Israel, Então, foi a primeira organização messiânica em Israel. we began to see something very interesting. We began to see the natural restoration of Israel. Começamos a ver algo muito interessante. Vimos a restauração natural em Israel. And we now, as a ministry that's been around over 50 years, have seen both the natural and spiritual restoration together. E como uma instituição, uma organização que já tem mais de 50 anos, nós já vimos agora essa maturação, tanto espiritual como material. And so myself, even having immigrated to the land almost 26, 27 years ago, Até mesmo eu, que já estou aqui há 26, 27 anos, I remember when I was told of the importance to learn Hebrew. eu me lembro quando aprendi sobre a importância de aprender hebraico. And there were very few people at my time in my early 20s, very few people who could share a simple gospel message in Hebrew.
Havia muito poucos naquela época de pessoas com, sei lá, seus 20 anos de idade que conseguiam compartilhar uma mensagem simples do evangelho em hebraico. So we began to have worship concerts and events to gather people together and do everything we could to create a community of believers in the land of Israel. Então começamos a fazer ajuntamentos de louvor, de adoração, juntávamos os músicos e para que nós pudéssemos criar essa comunidade em Israel. And then we began to see other people that had great ideas for ministry, E depois começamos a conhecer outras pessoas que tinham ideias fantásticas para ministério, para ministrar, but often they had no way to accomplish it. They maybe had no connections or funding. mas muitas vezes não sabiam nem como realizar os seus sonhos, não tinham talvez conexões, não tinham talvez recursos. So we began to say, okay, part of our destiny Então começamos a dizer, bem, vamos lá, então parte do nosso destino is to help other people reach their destiny in the Lord. é ajudar outras pessoas a alcançarem o seu destino no Senhor. And many of these people did things, there's youth ministry, for example, and things that we could never do to the E muitas- level they're doing. E muitas dessas pessoas faziam coisas tipo, sei lá, ministério com os jovens. Eles faziam a um nível, a um patamar que nós jamais poderíamos fazer. So we began to raise funds and launch people into their ministries. Então levantávamos os recursos para ajudar essas pessoas a engajarem no seu ministério. Then once they got going on their feet, E assim que eles estivessem bem e já autossustentáveis, vamos dizer, we released them and often keep funding sometimes, os liberávamos, às vezes ainda com recursos, às vezes não, but always releasing them and not keeping them under our covering always. mas sempre os liberávamos, os abençoávamos, nem sempre os mantínhamos ali presos conosco. We felt like that was what the Lord spoke to us to do. Sentimos que assim era o que o Senhor nos havia mandado fazer. We've planted many congregations in Israel, Nós plantamos muitas congregações em Israel, but we don't call not one congregation a Ma'oz congregation mas nenhuma delas é chamada de congregação da Maós, because we want to see the body multiply and grow at a rapid rate. porque nós queremos ver o corpo crescer, se multiplicar rapidamente. So the word Ma'oz A palavra Maós simply means fortaleza significa fortaleza or strength also. ou força. So that is our vision Essa é a nossa visão, all these years. tem sido por todos esses anos. How we accomplish the vision has changed some over the years, Como nós alcançamos os nossos objetivos para a nossa visão ao longo dos anos vai mudando, but the vision is the same: mas a visão permanece a mesma. to make Israelis strong in the Lord. Fortalecer os israelenses no Senhor. And this means through the gospel. E isso significa com o evangelho. So we've been doing all these different things in ministry over the years. Então temos feito coisas bem diferentes, assim como contei ao longo dos anos, So now we get into October 7th, até 2020. chegarmos aqui em 7 de outubro de 2023. Our congregation, we're part of a very interesting congregation Somos parte de uma congregação bem interessante. that is mostly African immigrants that Sim. are, well, their parents came from Ethiopia, Que em sua maioria é de imigrantes africanos, são muitos etíopes, but there are close to 500,000 Ethiopians that fled Ethiopia during civil war and war with Somalia. tivemos mais de 500 mil etíopes que vieram para cá fugidos da guerra com a Somália, Mostly in the 1990s and the early 2000s. na época 1990 para os anos 2000. So they are Black. They look after,
Então são de pele negra, são bem pretos mesmo. Eu não sei que linguagem usar aqui, gente, vocês entenderam. But they have deep Jewish roots that go back possibly to the time of Solomon. Mas eles têm raízes judaicas tão profundas que talvez voltem até mesmo aos tempos de Salomão. So Israel rescued them and made them Israeli citizens. Então Israel os resgatou e eles são cidadãos israelenses. And most of them have lived in poverty and been very forgotten. E muitos, a maioria, tem vivido em grande pobreza e eles têm sido muito esquecidos. And a good friend of mine who's an Ethiopian believer, Um grande amigo meu que é Right. um Ethiopian crente background, etíope, he said to me, he said, I really feel we need to plant a congregation for Hebrew speaking Ethiopian background Israelis. e disse que nós precisamos realmente plantar, estabelecer uma congregação de etíopes que falam hebraico, israelenses etíopes que falam hebraico. I said, Lord, are you bringing me out of my box? Eu falei, Senhor, o Senhor está me tirando, né, da minha zona de conforto. And I began to realize E eu comecei a perceber there's now a first and then a second generation of these people that are born in Israel. They don't know life in Ethiopia. que nós já temos uma segunda geração desses descendentes dos etíopes que estão aqui na nossa nação e eles não conhecem nada da vida deles lá na Etiópia. Their native language is Hebrew. A língua nativa deles é hebraico. They go to school in Hebrew, they go to the army, they study in the university, all in Hebrew. A vida deles é o que nós temos aqui, é tudo em hebraico, universidade, escola, exército, tudo. But there was not one congregation in Mas- Hebrew led by Ethiopian Israelis. Mas nós não tínhamos nenhuma congregação sequer liderada por etíopes israelenses. So for the last 3, almost 4 years now, we are helping lead a congregation that is Então, últimos- almost majority Ethiopian background believers. nos últimos 3, 4 anos, nós temos ajudado a liderar uma congregação de maioria etíope israelense. And so the Lord is constantly having us do new pioneering works, I see. Então, o Senhor tem nos levado a fazer vários desses trabalhos pioneiros. So in the middle of this plant, this congregation, or you would call it like a church plant, Então, no meio desse plantar dessa congregação, and I'm very proud and thankful and amazed at what the Lord has done in this congregation. eu estou muito grato, muito orgulhoso do que o Senhor fez nessa congregação. Many of these people were former drug addicts. They were on the streets. Many of them had their lifestyles were crazy. Muitos dessa congregação tinham um estilo de vida absolutamente alucinado, eram drogados, viviam pelas ruas, um terror. And if you met them now, you would never believe that. E se você os encontrasse hoje você jamais imaginaria que eles tinham saído de um lugar desses. Faithful, devoted people of prayer, people of the word. São fiéis, devotos, são gente da palavra, da intercessão, Presence of God is so strong in our meetings. são fervorosos, a presença de Deus é muito forte em nossas reuniões. And can you believe it, Christopher? I'm considered the old man of the group. I'm the oldest person in the meetings. E Christopher, dá para acreditar? Eu sou o ancião, eu sou o cara conhecido como velho nessas reuniões. The average age is 27 years old in the A congregation. idade média lá é de 27 anos de idade. Maybe younger now with all the young Talvez, people. acho que até mais nova. It's the fastest growing and youngest congregation in Israel. É a congregação mais jovem e cresce mais rápido em Israel atualmente. So I was with all of these wonderful people Eu estava com eles, essa gente maravilhosa, on the week before October 7th. na semana anterior ao dia 7 de outubro, And we were celebrating Sukkot, em que celebrávamos Sukkot, the Feast of Tabernacles. a festa dos tabernáculos. Tabernaculus. So I love how you say tabernaculus. Tabernáculos. So we actually went to the Sea of Galilee and were in tents, like the scripture says.
Nós fomos para a Galileia e nós ali estivemos ao redor do mar da Galileia em tendas, assim como está nas Escrituras. And then I told my wife, hey, I'm going back with our younger children a day early. E aí eu falei para minha esposa, vou voltar um dia antes com as crianças as menores. And so that Sabado, very early in the morning, October 7th, Então, aquele sábado, dia 7 de outubro, bem cedinho de manhã, we heard sirens ouvimos as sirenes and missiles starting to fall. e mísseis começando a chegar. We live in Jerusalem. Nós moramos em Jerusalém. We don't usually get missiles in Jerusalem. Normalmente os mísseis não chegam a Jerusalém, This was non-stop. mas foi contínuo, não parava. It continued for days. Continuou por dias. And it started very early in the morning. Começava muito cedo de manhã. But we didn't know what was happening. We just thought it's a regular missile attack. Did you hear what I said? A regular missile attack. Nós não sabíamos o que era, nós pensávamos que era um míssil, um ataque de mísseis normal, como sempre tínhamos. Isn't it sad that it's normal for us? Que triste que a gente chegou a esse ponto de falar que ataques de mísseis seja normal. I thought, okay, this is very severe, but we have missiles sometimes. Pensei, bem, esse tá um pouquinho pior do que o normal, mas às vezes chega mísseis aqui, então ok. And I began to look at the news and get calls from friends in other cities, and they said, this is really bad. Comecei a conversar com amigos, assistir os noticiários e disseram, a coisa está preta. Thousands and thousands of missiles. Milhares e milhares de mísseis. And at the same time, Ao mesmo tempo, I got a phone call from somebody who works with us, recebi um telefonema de alguém que trabalha conosco, actually a good friend of ours. His family made Aliyah. Aliyah means to immigrate to Israel. um grande amigo nosso que havia feito o Aliyah. Aliyah significa quando você volta para Israel, você migra para lá. This family immigrated from Belém. Essa família havia imigrado de Belém. And we've known this family since the children were very small. Nós os conhecíamos desde que as crianças eram bem pequenininhas. And now one of them works in our ministry full time. E agora um deles trabalha conosco no ministério tempo integral. His name's Alan. O nome dele é Alan. And Alan called me, E ele me ligou. and I picked up the phone, and he's crying. He's hysterical. Eu atendi o telefone e ele estava chorando aos prantos de histeria. I said, "What's wrong?" Eu disse, o que aconteceu? He said, "I think they killed my brother." Eu acho que mataram o meu irmão, ele respondeu. I said, "Whoa, what's happening?" Eu falei, para, o que aconteceu? And he told me the story. He said, "My brother is at a music festival in southern Israel." Ele me contou, o meu irmão está num festival de música lá em Israel. This Lá was em- the. Go ahead. Eu ia falar no sul de Israel, sorry. This was the first time that I heard there was something else happening. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de algum outro evento que estava acontecendo naquele momento. Because many of us just thought it was missiles coming. Porque muitos de nós pensávamos que eram só os mísseis que vinham chegando. And just so you understand, the missiles coming Apenas para vocês entenderem, os mísseis vinham sendo lançados, was part of a strategic move by Hamas. foram parte de uma estratégia do Hamas. Because usually they shoot missiles and they go way back, kilometers away from the missiles. Porque normalmente eles lançam os mísseis e eles ficam bem longe dos mísseis. But this time they went and broke through our security barriers and walls while missiles were coming down. Mas dessa vez eles fizeram o contrário. Enquanto os mísseis eram lançados, ao invés de recuar, eles avançaram e romperam as nossas barreiras de segurança. So it was a real diversion that worked Então foi uma distração que realmente funcionou. because people were only focused, Israel was only focused on the missile fire and didn't even dream that Hamas would be trying to invade us. Porque Israel estava totalmente focado nos mísseis e nem sonhávamos que o Hamas tentaria nos invadir.
So they invaded in several key locations with Então eles bulldozers and huge trucks and explosives, and they had been thinking about this for many, many years. Isso foi planejado por muitos e muitos anos, e eles penetraram no nosso território com tudo que vocês podem imaginar: a pé, motocicleta, pelo ar, trator, caminhão, carros. So thousands of Hamas, as many of you know, but just to remind, thousands of Hamas came in. Vocês sabem já, mas só para lembrar, milhares de pessoas do Hamas entraram em Israel. The first thing they encountered was this music festival that was right on the border of Gaza. E eles deram de cara, assim, de cara, primeiramente com esse festival de música que estava ali na fronteira de Gaza. It's actually the people who put the, how would you say, the organizers of the event are from Bahia. E os organizadores do evento, esse evento de música, eles são da Bahia, aqui no Brasil. So you can imagine what kind of music it was, right? Vocês podem imaginar que tipo de música estava tocando ali, do Loki aqui, né? But Israelis love Brazilian music, and they were actually singing about peace. E os israelenses amam música brasileira e, de fato, eles estavam cantando a respeito da paz. While hundreds of them were slaughtered. Enquanto centenas deles, de repente, foram totalmente chacinados, destruídos, mortos, assassinados. Dozens and hundreds of women raped and butchered. Dezenas, dúzias, centenas de mulheres foram estupradas. And in the midst of all of this chaos, E no meio desse caos, our friend Victor calls his brother Alan nosso amigo Victor ligou para o nosso irmão aqui, Alan, and told him what's happening. He said, "We're under attack." contando o que estava acontecendo. Estamos sob ataque. And he said, "What's happening?" E ele disse: o que está acontecendo? He said, "I'm in my car trying to take some people out of here." Estou no meu carro tentando tirar algumas pessoas daqui. He said, "People are being slaughtered to my left and my right. Everyone's being slaughtered." Porque tinha gente morrendo na minha direita, na minha esquerda, estava gente morrendo para tudo quanto era lado. And then Victor's phone went dead. De repente, o telefone morreu. So Alan's telling me this story. Então, o Alan me liga e começa a me contar essa história. I said, "Alan, let's pray for your brother Victor." E nós dissemos: vamos orar então, Alan, pelo seu We irmão began to Victor. get our intercessors to pray for Victor. Reunimos os intercessores para orar pelo Victor. We began to pray. I thought it was only this one place. We had no idea that there was such widespread destruction over Novamente, nós southern Israel. não sabíamos de todo o resto da destruição que estava acontecendo no sul de Israel. Estávamos pensando que agora, além dos mísseis, era agora essa festa, mas não sabíamos do resto. Just explain this one story. Deixa eu contar uma história para vocês. So later we heard more of the story, what happened. Mais tarde nós ouvimos mais a respeito do que tinha acontecido. So Victor gets to a place in the road. Hamas was just sitting in the road shooting everyone who was coming to try to O Victor chegou num lugar da estrada com todos aqueles carros tentando sair. Chegaram num lugar onde simplesmente todos os carros que chegavam eram bombardeados com rajadas de metralhadoras. Now you have to realize we know so much because Hamas was filming it. E você precisa perceber que a gente só sabe de tudo isso porque o Hamas estava filmando absolutamente tudo. Either with their phones or helmet cameras. We have so much footage of them killing so many people. Toda a filmagem que nós temos, eles mesmos fizeram com suas câmeras GoPro, com seus celulares, tudo registrado. No conspiracy. We know exactly what happened. Então ninguém pode nos acusar de uma conspiração. Nós sabemos exatamente o que aconteceu porque eles mesmos divulgaram. And so Victor got a few people who were wounded, put them in his vehicle, his car. O Victor conseguiu achar algumas pessoas que estavam machucadas, feridas, mas vivas. Ele colocou essas pessoas dentro do carro e tentou vazar. And now it was his turn to go through the ambush. E agora chegou a vez do carro dele passar por essa rajada de metralhadoras. So he said he just told everyone, "Get down, let's trust the Lord to help us." Ele falou assim: abaixa todo mundo, nós vamos confiar no Senhor, Ele vai nos ajudar. So he went through the ambush.
Então ele atravessou aquele túnel de terror, No shots. nenhum tiro. To this day, he doesn't know if their guns jammed Até hoje ele não sabe o que aconteceu. Se as metralhadoras or they ran out of encalharam, bullets. acabou a munição, Their bullets ran out. He has no idea what happened. ele simplesmente não faz ideia do que pode ter acontecido. But he just decided there was a split in the road. He could go right or go left. E aí, quando ele atravessa esse lugar né, ele tinha uma bifurcação, ele podia ir para a direita ou para a esquerda, e ele decidiu, And everyone was going to the right. todo mundo estava indo para a direita, And he said something just told him, go to the left. e ele sentiu alguma coisa dizendo para ele, para a esquerda, So he went to the left, e ele foi para a esquerda. went to Kibbutz Saad. Acabou no Kibbutz Saad, They let him in. eles o deixaram entrar, It was the only kibbutz, if you guys know, the only community that was able to defend themselves. foi a única comunidade, o único kibbutz que conseguiu se defender. And he and all his friends were saved. E ele e todos os seus amigos foram salvos ali. Everyone who turned right Todos os que foram para a direita went to Kibbutz Kfar Aza, where there were no survivors. acabaram no Kfar Aza, onde não houve sobreviventes. We know the Lord used our prayers and the prayers Nós- of people all over the world to save this young man. Nós sabemos que Deus usou as nossas orações e a intercessão de tantos ao redor do mundo para salvar Aqui- esse jovem. That's how our day began on October 7th. Assim começou o nosso dia no dia 7 de outubro. Now, we began as a ministry Nós começamos como ministério to realize we had to change immediately everything we were doing. a perceber que nós precisávamos mudar tudo o que estávamos fazendo imediatamente. So we went into an emergency mode. Entramos no modo emergência. I went to serve in the IDF and Israeli army in the first few weeks and months of the war. Nas primeiras semanas e meses da guerra, eu fui servir nas Forças de Defesa de Israel, A couple no of nosso weeks exército. a couple of weeks after the war started, my daughter was also drafted into the war. Algumas semanas depois do início da guerra, minha filha também foi chamada para a guerra. So things became very personal for us very quickly. Então, tudo se tornou bastante rápido, muito pessoal para nós. Half the people in our team, in our ministry team, were either serving in the military or their spouses were serving. Metade do pessoal da nossa equipe ministerial estava ou servindo no exército ou o esposo, o cônjuge estava servindo no exército, ou um ou outro. So it greatly affected our ability to do the things we normally do. Então impactou grandemente a nossa habilidade de seguir fazendo aquilo que nós costumávamos fazer. That's why if you go online and see some of the things we were doing, it was just us filming with our phones. Our head of media was serving in Gaza. Por isso, se você entrar no nosso site, você vai ver que muitas das coisas que nós temos postado somos nós com o nosso telefone, porque o nosso líder da mídia, por exemplo, estava servindo no exército. And so people have asked me many times, what is it like to do ministry during war? Então, muitas pessoas têm me perguntado como é esse negócio, como que é ministrar durante uma guerra. I don't know about everyone else. Eu não posso falar por todos. We work with a lot of different ministries. That's our heart's desire, is to see unity in the body. Nós trabalhamos com muitos outros ministérios. O desejo do nosso coração é ver essa unidade no corpo de Cristo. But because we have been focused on getting the gospel to Israel for over 50 years, Mas porque nós temos focado em trazer o evangelho para Israel nos últimos 50 anos, we knew that this was just another opportunity somehow to see the good news get into the lives of Israelis.
Nós sabíamos que essa era uma excelente oportunidade que Deus estava nos dando de nós levarmos a palavra de Deus para a vida de muitos israelenses. Now, one of the main things about ministry in war is that the needs become overwhelming. Uma das coisas importantes de ministrar em tempos de guerra é que as necessidades elas se tornam portentosas. People say, well, doesn't Israel pay for all the things that are needed? As pessoas perguntam, mas Israel não paga por todas as coisas que são necessárias? Israel, the government did the best they can, but they're completely overwhelmed. Sim, o governo fez tudo o que pôde fazer, mas estão totalmente mergulhados, imersos, não dá para alcançar o tanto que precisa cobrir em tempo de guerra. In those first few days, soldiers didn't have boots. Many of them didn't have shoes or water or food because it took time it was the most, you can translate that. No início da guerra, muitos soldados não tinham comida suficiente, não tinham bota suficiente, não tinham equipamento suficiente, não tinham capacete suficiente. Era de repente, muita atividade, muita gente, muito soldado para o que nós tínhamos preparado. In the modern state of Israel, we had never gone through anything like this. No estado moderno de Israel, nós nunca tínhamos passado por uma coisa tão intensa e rápida assim. We never had this many people massacred inside of the land of Israel. Nunca havíamos tido esse número, essa quantidade de gente massacrada dentro de Israel. We never had this many people called up to battle at one time. Nunca havíamos tido essa quantidade de pessoas chamadas para a batalha tão rapidamente. I know when people think of the Israeli army, eu sei que quando as pessoas pensam do exército de Israel, they think of these mercenary warriors or something. Elas pensam em guerreiros mercenários, sei lá. So this was my daughter just a few weeks before the war. Essa é minha filha algumas semanas antes da guerra. She's worshiping in São Paulo. Ela está adorando em São Paulo. Happened to be at a conference, a dear friend of ours invited us to and wanted her to lead worship. She's a worship leader and God is really using her. Ela é uma adoradora e ela foi convidada e ela está liderando adoração aqui em São Paulo, numa conferência. Now, of course, we had no idea what was coming in just a little while after this. É claro, a gente não fazia ideia do que ia chegar, né, o que ia acontecer um pouquinho depois disso. But just a little while later, this is my daughter. Um tempinho depois, aqui está minha filha. They give them a Hebrew Bible and a machine gun. Eles recebem uma Bíblia em hebraico e uma metralhadora. So just a little bit of letting you see what soldiers in Israel are just people like you, me, our daughters. Para que vocês vejam que os nossos soldados em Israel são como eu e você, nossas filhas, nossos filhos. The principal of my daughter's school had to go serve, was almost killed. O diretor da escola da minha filha teve que servir, quase morreu na batalha. Our neighbor, who I've known since he was a kid. Nosso vizinho, que conheço desde que era criança. Always played his guitar too loud at night on his balcony. Sempre tocando sua guitarra alto demais na varanda à noite. But I always was nice to him. Mas eu sempre o tratei bem. Well, he was killed the first day of the war. No primeiro dia da guerra ele morreu. And broke our hearts. E os nossos corações foram partidos. One of our dear friends who's a young youth leader in the Ashdod congregation. Christopher, you might have heard of him. Dos nossos queridos amigos da congregação de Ashdod, jovem. A hero the first day of October 7th also. He fell. Outro herói que também se foi no primeiro dia da batalha. Lose so many people that we knew. For everyone was touched by the loss of friends and family and neighbors. Todos foram tocados. Todos perderam alguém, amigos, família, vizinhos. I went to the army. Eu fui para o exército. And I told them, look, I can do as much as I can do to help. Eu disse para eles, olha, eu posso fazer o máximo
que eu posso para ajudar? I'm just a single person. Mas eu sou uma só pessoa. And I presented something that was different that we had never done before. E eu apresentei a eles algo diferente, algo que não havíamos feito antes. But what if our ministry partners with you? E se o nosso ministério entrar em parceria com vocês do Exército? And what I mean is just to help. Para Not- ajudar. Not trying to kill people. We're not trying to even provide weapons. We're trying to help people, both Jews and Arabs, actually. Não para matar ninguém, nós queremos ajudar as pessoas, tanto judeus como árabes. Como nós podemos ajudar And they vocês? said, this is what we need. E eles disseram, nós precisamos disso. Now, I'll be honest with you, E vou ser bem honesto. what they told me. O que eles me disseram. We would never work with Messianic Jews before. Nós jamais trabalharíamos com judeus messiânicos antes. So this is what some of you need to know. Mas vocês precisam saber do seguinte, If you don't know it already, se vocês já não sabem disso. most Israelis, if they know who Messianic Jews are, do not agree with us. A maioria dos israelenses, se eles souberem quem são os judeus messiânicos, eles não estão de acordo, eles não concordam conosco. We're often very persecuted by, Muitas vezes há grande perseguição. we are Israelis just like them. Somos tão israelenses como todos os outros. We go to war, we pay taxes, we raise our children in Israel. Our children give their lives for the nation of Israel. Servimos no exército, vamos para a guerra, pagamos impostos, fazemos tudo como todos os outros, damos nossos filhos por nossa nação. And it hurts us so deeply E isso nos machuca profundamente, that many of them don't even consider us Jewish or que muitos Israeli. nem nos consideram nem judeus e nem israelenses. But I had leaders and soldiers and generals in the army. Mas tive líderes, soldados e generais no exército They told me, but this is a different time. We que me need. disseram, são tempos diferentes e nós precisamos de vocês. How interesting it is when we suffer and we have great needs, we're open to the Lord. Que interessante é, quando sofremos e temos grandes necessidades, quão mais abertos estamos para o Senhor. And we began to organize huge amounts of materials, jackets, food, water, so many Começamos a organizar um monte de tipo de materiais, água, jaquetas, uniformes, tudo que vocês podem imaginar. things I can't even go into it all. It É uma was, lista gigante. and in one of the bases I went to serve, E numa das bases que fui servir, I'm just going to share something that's personal. vou compartilhar algo pessoal, To also let you know that I'm an eyewitness of the things that happened. só para vocês saberem que eu sou testemunha ocular de coisas que aconteceram. I had to get security clearance Eu precisei de ter um aval de segurança maior, to get secret clearance to go into some of these army bases. para entrar em certos lugares nessas bases The do one- exército, The one that I was serving in. na onde eu estava servindo. Now, since then, I've asked them if I can, they've given me permission to share everything. Agora eu já tenho permissão para compartilhar tudo. Antes eu precisava de uma autorização de segurança, agora eu já estou. So I have written permission from the IDF, from Israeli Tenho Army. permissão por escrito das forças de defesa do nosso exército para poder compartilhar. But in those first few days, it was very confidential. Mas naqueles primeiros dias tudo era bastante confidencial. This is the first week after October 7th I'm talking about. Estou falando da primeira semana depois do dia 7 de outubro. So one of the things I said to this army base, which is a secret base that works with commandos and kind of like Mossad. I don't know if you know what Mossad is. Mossad is kind of like the CIA. Nessa base, onde nós trabalhamos com várias pessoas de alto nível, tipo Mossad, tipo uma CIA, né? Dentro do nosso exército, e comandos e líderes. And there's another part that works together called Itul Nadarim, which means puzzle pieces. E tem uma outra parte que chama peças do quebra-cabeças. And that's the people I was working with. E eu trabalhei com esse pessoal aí. And so they found out that we had some expertise in media.
Eles descobriram que a gente tinha um certo conhecimento da mídia, And to make a long story short, para encurtar essa história. they said we could use your help to document some things. Eles disseram, nós podemos usar a sua ajuda para documentar algumas coisas. And so this was a moment that marked my life E esse foi um momento que marcou a minha vida. to help me understand the depravity of mankind, Isso me ajudou a compreender a depravidade, a podridão da humanidade to my need and desperate need for the Lord personally. e o quanto eu pessoalmente precisava do Senhor desesperadamente. And also that the Lord can put us, any of us, in any of our ministries in a position to help in a moment. E isso me mostrou também que o Senhor, a qualquer momento, pode posicionar qualquer um de nós no lugar assim, perfeito, para que nós possamos ser as suas mãos e seus I pés. went to a big field Eu entrei num grande campo that had large bags, almost like you would see when people are doing construction or something. que tinha grandes sacos enormes, como se fossem assim de construção. And they were laid out in certain patterns and an order. E eles estavam ordenados de uma certa maneira, ordenada. My commander took me out there. Meu comandante me leva a esse campo He said, "This is what we want your help to document." e ele falou assim, eu quero sua ajuda para documentar isso. He opens one of these bags, Ele abre um desses sacos and inside the bags was the human remains of one of the villages that was slaughtered. e dentro do saco tinha o corpo de uma das pessoas que foi morta. So when people tell me this is all a conspiracy, which I hear it from Christians even sometimes. E então, quando as pessoas me falam, isso é tudo uma conspiração, até cristãos me falam isso, So many isso foi fabricado. strange ideas, Eles têm ideias muito estranhas, very real, mas tudo foi muito real. and it's worse than you could possibly E imagine. é muito pior do que vocês podem imaginar o que eles fizeram com essas And I won't go pessoas. into any more details about that. Eu não vou entrar em detalhes, realmente. But I will tell you, because I went through hell with these people, Mas eu conto porque eu passei pelo inferno com essas pessoas. many of them began to ask me questions about the faith. E muitos começaram a me fazer perguntas a respeito da fé. Because, as you can read, was Israel. I always went with some kind of apparel representing our ministry. Porque, como vocês podem ver, está escrito aqui na minha camiseta, Maoz Israel, eu sempre sempre usei alguma coisa que tinha algo do nosso ministério. Maybe not something this nice to the field. Talvez não algo tão bonito assim para os campos lá, né? And they began to ask me, "Hey, we know you're a Messianic Jew. What does that mean? We want to know more." E eles começavam a perguntar, olha, a gente sabe que você é um judeu messiânico, o que significa isso? Fala mais, a gente quer entender melhor isso. And I could tell you so many stories like this. Ah, e quantas histórias eu tenho para contar assim. Other people in our ministry, even my daughter who was serving, Outras pessoas no ministério, até minha filha, who was able to share about the prayers and the support of Christians from all over the world. que pôde compartilhar sobre a oração e a intercessão de cristãos no mundo todo. And Israelis began to ask, but why do they love us so much? E os israelenses começaram a perguntar, mas por que eles nos amam tanto? We can clearly point, and we say, because of Yeshua, he's the Jewish Messiah. And Por que os cristãos te amam tanto? Porque por causa de Yeshua, ele é o Messias dos judeus. And one time, I'll just end here. E eu vou terminar com isso uma vez. The commanders brought me together with really high-ranking people. Os comandantes me trouxeram para conversar com pessoas de um alto escalão. And they said, "Hey, we want to hear that thing that you guys always talk about."
E aí eles falaram: nós queremos ouvir dessa coisa que vocês sempre falam. And I didn't understand what they meant. Eu não entendi o que ele quis dizer. I said, what do you mean? Como assim? Que coisa? And he started saying in English, we speak Hebrew. He started saying in English, E, the gospel. e em vez de continuar em hebraico, ele falou em inglês, ele falou o evangelho, the gospel. I was like, oh, I said, well, Ah, then I began to say, I said, well, it's actually a word in Hebrew, and it goes back to Abraham. And I began to share, and just shared with him the entire gospel. e aí eu disse, na verdade é uma palavra em hebraico que começa lá em Abraão. E aí eu compartilhei com eles a história toda. And these guys, very intense people, very, very super intense people. E olha, essas pessoas, assim, de uma intensidade grande, estavam assim, totalmente Listening to me. focados, me ouvindo. And one of them they had crazy questions from things they had thought that we believed. Eles tinham as perguntas mais bizarras sobre coisas que eles achavam que a gente acreditava. And at the end, one of them said, I think Yeshua has to be the Messiah. I think all this is actually true. E aí, de repente, um deles no fim disse assim: eu acho que Yeshua tem que ser o Messias, só pode ser, eu acho que tudo isso é verdade. And then a few moments later, there was a siren. They said, okay, we all have to go. E aí, alguns segundos depois, toca a sirene e aí tivemos que debandar. It was just a moment in time. Foi aquele momento no tempo. But all this service, all this help that our ministry was able to give, Mas todo o serviço, toda a ajuda que o ministério pôde dar, opened the windows abriu as janelas for us to be able to share in that moment. para que nós pudéssemos compartilhar naquele momento. But here's where I want to connect with you. Mas aqui está o que eu quero conectar com vocês. We're not able to do anything in Israel without the help of the nations. Nós não conseguimos fazer nada em Israel sem a ajuda das nações. Of course, financial help. É lógico que ajuda financeira. But I began to experience the power, and still am, the power of prayer. Mas eu comecei a experimentar e ainda estou experimentando, de fato, vivenciando esse poder da oração. That was affecting things supernaturally during this war. Que estava movendo as coisas de forma sobrenatural durante essa guerra. We experienced supernatural salvations and deliverances from death. Nós vimos salvação sobrenatural, livramento da morte, tudo sobrenatural. Things that should not have happened when we saw Iran attack us. Coisas que não podiam ter acontecido, por exemplo, no ataque do Irã. Huge missiles the size of buildings. Mísseis gigantes do tamanho de um prédio. And they shot hundreds and hundreds at us. And not Centenas one e hit anybody. centenas, e nenhum deles chegou até nós. And that day on the news said, we're expecting 10 to 20,000 casualties in Israel from this attack. E naquele dia, nos noticiários, eles disseram: estamos esperando de 10 a 20 mil mortos ou feridos durante como resultado desse ataque. You know how many we had? Sabe quantos tivemos? 0. So that was because of the prayers of millions of Christians around the world. Eu creio que foi por causa da oração de milhões de cristãos Because I por began to todas as get nações. hundreds and hundreds of emails, thousands of messages. People from Brazil, the first people I began to get messages from was Brazil. Primeiro lugar que eu recebi mensagens foi do Brasil. Eu recebi centenas de mensagens de e-mail, telefone, celular, tudo que vocês podem imaginar. And very quickly, and I'm going to hand this over to Pastor Christopher. Eu vou devolver aqui para o Christopher já já. This is something I don't share often. Isso é algo que eu não compartilho muito. We began to take Israelis who needed extreme help from trauma. Nós começamos a ajudar israelenses que precisavam de ajuda por causa de trauma severo. It's a long story, É uma história muito longa, but we brought them to Brazil. mas nós os trouxemos para o Brasil. And I have to be careful because I get very emotional during this part. Eu preciso cuidar aqui porque é uma coisa bem emocional para eu falar. Because we brought
so far 12 Israelis, Trouxemos até agora 12 israelenses para cá, some for 3 months, some for a few para o weeks, Brasil. different times. Alguns vieram por algumas semanas, outros por alguns meses. You guys were the only people that wanted us to come. Vocês eram os únicos que nos receberam? Nobody else around the world invited us. Ninguém mais no mundo nos convidou. Nobody cared that much. Ninguém se importava tanto assim. And friends of ours said, bring some of these people to get help here. We have Christian counselors and psychiatrists, psychologists. I said, okay. And I did it. And I felt the Alguns Lord amigos said, no. disseram, tragam para cá, nós temos ajuda, nós temos conselheiros, temos maneiras de ajudá-los, tragam-nos para cá. E aí ele falou, And I tá can bom. tell you some of the situations were severe. E eu posso dizer que algumas dessas situações dos traumas eram extremas. Children that had seen death and murder right in front of them, who were unable to talk. Crianças que presenciaram a morte na frente delas e o trauma era tão severo que não conseguiam mais falar. They would not sleep through the night. They would scream. Não dormiam à noite, aos gritos, aos berros. The first night we brought them here, A primeira noite que nós os trouxemos para cá, he slept like a baby. dormiram como uma criança, como bebês, com paz. Isaiah 40 Isaías 40 says, comfort my people. diz, consolai o meu povo. Says it again, comfort my people. E diz de novo, confortai o meu povo, consolai, consolai o meu povo. In the time of their warfare, No tempo da sua guerra, comfort them. consolai-os. We say comfort, but really the word is care also. Nós dizemos consolai, mas na verdade a palavra significa cuidar. I have never seen anything as powerful as I've seen here in Brazil. Eu nunca vi algo tão poderoso como eu vi aqui no Brasil. I go back and forth from Israel to Brazil a lot now. Eu vou e venho agora bastante entre Israel e o Brasil. I currently have a few Israelis here getting help right now. Estou com alguns amigos aqui no Brasil agora sendo ajudados. And I've seen transformations that I can't even describe to you. E eu vi transformações que eu não consigo nem descrever para vocês. You know, it doesn't take a lot to share and serve from what we have. Não demanda muito nós servirmos daquilo que tem dentro de nós. Many of the nations who have more money, they send us financial help. Muitas das outras nações que têm mais recursos financeiros nos mandam ajuda financeira. But Brazil gave us something that has no price. Mas o Brasil nos deu algo que não tem preço. That is, what I'm trying to say is that has infinite value. O que eu quero dizer é que é algo que tem um valor infinito. Brazil gave us their coração. O Brasil nos deu seu coração. And the Lord has used that heart E o Senhor usou esse coração in ways that are biblical. de formas que são bíblicas. I talked to a good friend of mine, Pastora Zenetti, who lives in BH. Falei com uma grande amiga minha, a pastora Zenete, lá de BH. She said, Kobe, this is the first time in history Ela disse, Kobe, essa é a primeira vez na história that the Lord has sent Israeli believers to Brazil. que o Senhor enviou crentes israelenses para o Brasil. I never dreamed I would be in Brazil so much in the last few years. Para serem curados. Eu nunca imaginei que eu estaria tanto aqui no Brasil. But I want to say to all of you, thank you. Mas eu quero dizer a todos vocês, muito obrigado. Being lovers of Israel. Por amarem a Israel. And I also want to challenge you. Também quero desafiá-los. Pray, consider what you could do, maybe a little bit more to help Israel. Orem, considerem o que podem fazer, quem sabe um pouquinho mais para ajudar Israel. And specifically,
especificamente for the believers in the land. ajudar os crentes na terra, Because we're your brothers and sisters. porque somos seus irmãos, suas irmãs, And with your help, we can help reach the lost. e com a sua ajuda nós conseguimos alcançar os perdidos. Don't think that you're not called. I'm telling you, this nation is called to Israel, and we're going to see this grow in the future. Não pensem que vocês não são chamados. Esta nação, Brasil, é chamada às nações, é chamada a Israel. Don't worry about your government right now. Who Não se cares? preocupe com seu governo nesse Now, momento. that's important for us to pray into. But right now I'm talking about you. Estou His falando de body. você agora. We're one new man, Somos um novo homem, created in his image, in his life. criado à imagem e semelhança de Deus. Yes, very different parts of the body, Jew and Gentile. Sim, somos partes diferentes do corpo, somos judeus e gentios. And I will say, when one part of the body hurts, E eu quero dizer, quando um lugar no corpo, uma parte do corpo está ferida, the other part helps mend the body. a outra ajuda a sarar. And that's what I've experienced from my dear brasileiros. E é isso que eu tenho experimentado dos meus queridos brasileiros. So I want to challenge leaders, pastors, and people of all kinds, stand up more for Israel. Então, quero desafiar líderes brasileiros, pastores, se levantem, se posicionem por Israel. And pray about what you can do in a practical way. E orem a respeito do que vocês podem fazer de maneira prática. Amen. Amém? Aqui. Milesisrael.org, and we have Portuguese translation. We have an office in São José dos Campos. Temos um escritório em São José dos Campos. Very easily connect with you, get you materials. É muito fácil a gente se conectar com vocês, a gente pode me enviar materiais. A big part of our vision to serve Christians all over the world, Parte da nossa visão de servir aos cristãos no mundo todo to serve Christians in Brazil. é servir os brasileiros, né? With materials, we have a TV show that's translated into Portuguese. Com materiais, nós temos um show de televisão, um programa de televisão que é traduzido para o português. Teachings about what's happening in Israel, teachings about Temos various topics regarding Israel. ensinamentos de vários assuntos sobre Israel, vários ensinamentos. So we want to help as much as we can to help you in your journey to get to know about God's heart and plan for Israel. Queremos ajudar o máximo possível na sua jornada de conhecer o coração de Deus por Israel. And again, I want to say our ministry, there's other ministries that are serving the Lord through the gospel in the land. Please find some ministry to be a part of, to be engaged with, to be a part of in Israel, whether it's ours or somebody else's. It doesn't matter as much. It just, there's not a lot that serve the gospel, but the ones that do, please get behind something that's gospel oriented in Israel. And I promise you, you will experience a blessing in your life that it's just a fact, it's just a truth. Há vários ministérios que servem a Israel e que pregam o evangelho em Israel. Procure um que seja idôneo, que realmente fale de Jesus para as pessoas, que ministre, e embarque com eles nessa jornada. Financie, visite, viaje, ore, participe. Você vai ser muito abençoado, eu garanto. Our primary heart is to somehow, however we can, serve the body of Christ here in Brazil. O nosso anseio mesmo é servir o corpo de Cristo aqui no Brasil de qualquer maneira que nós pudermos.